Olá pessoal, bem-vindos a mais um resumo da lição da semana. Nessa semana vamos tratar de dois temas que ancoram a lição do trimestre inteiro, o amor e a justiça. E a pergunta central da lição dessa semana gira em torno da questão da justiça neste mundo. Nosso sonho, nossa expectativa é viver num mundo perfeito, num mundo onde não haja injustiças. E a pergunta é, enquanto esse dia não chega, enquanto Cristo não volta e a redenção acontece, o que fazemos enquanto esperamos por Ele? Qual deve ser nossa atitude? Aproveito para agradecer você por ter se inscrito no canal. Essa semana a gente bateu 16 mil inscritos e por isso nossa gratidão para você que vem acompanhando todas as semanas o nosso resumo da lição. Olá pessoal, bem-vindos ao resumo da lição da semana. Essa semana vamos tratar da questão do amor e da justiça, os dois temas que têm ancorado a lição do trimestre inteiro. Uma das preocupações do ser humano, que ao longo de toda a história do pecado, de alguma forma, em maior ou menor grau, em algum dos momentos que passamos na vida, nos preocupamos com essa questão, até quando sofreremos com as injustiças desse mundo? A maior expectativa daqueles que acreditam em Deus é vivenciar a experiência de um mundo perfeito, ou viver eternamente a perfeição. É o sonho de todos nós. O problema é que enquanto esse dia não chega, algumas coisas acontecem que fogem àquilo que, de alguma maneira, ancora essa nossa expectativa. E temos que sofrer ou vivenciar questões de injustiça. Duas perguntas vão percorrer a lição dessa semana. Uma delas, o que fazer enquanto não chega o dia da vinda de Cristo? O que a gente faz enquanto espera e qual é o nosso papel neste mundo de sofrimento? Portanto, se de um lado a gente olha a questão da expectativa e fica nessa sensação, às vezes angustiante, de será que ainda vai demorar muito? De outra direção, em outro sentido, vem a pergunta: o que eu faço enquanto aguardo a presença de Cristo de forma definitiva? Eu deveria intervir nas questões de injustiça desse mundo, deveria atuar para eliminar ou pelo menos minimizar essas questões. Qual é o papel do cristão em meio a todas essas questões? Encontrar uma resposta equilibrada para isso não é sempre fácil. Às vezes, temos a impressão de que nosso papel, exatamente por conhecermos a verdade, deveria ser intervir no mundo para que o mundo produzisse justiça. Mas o fato é que esse também não é o nosso papel principal. Nosso papel é demonstrar ao mundo que existe a possibilidade de justiça. Nosso papel principal é viver a justiça. Porém, há momentos em que situações de injustiça cruzam nosso caminho e alguma decisão nossa é necessária nesse momento. Se calar ou cruzar os braços e não fazer nada pode implicar uma ação negligente e pessoas sofrerem por causa disso. Em contrapartida, não é nosso papel tentar mudar o mundo e mudar a condição estrutural do mundo, resolvendo o problema do pecado. Esse é um problema de Deus. E por isso, achar um ponto de equilíbrio entre essas duas questões não é simples, não é fácil. Ainda assim, a lição dessa semana vai tratar desse assunto e, de alguma forma, percorrermos aspectos que envolvam nossas ações e aquilo que Deus espera de nós neste mundo de pecado. Na primeira das referências da semana, a gente é chamado a atenção a um verso, 1 João, capítulo 4, verso 20, e o texto diz assim: se alguém disser, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso, pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Três elementos importantes nesse texto. O primeiro deles, a afirmação que João faz de que aquele que ama a Deus e odeia o seu irmão é mentiroso. A segunda observação tem a ver com aquele que vê. E a terceira, quem não vê. Esses elementos são interessantes porque nós vivemos num mundo que é o mundo físico em que estamos, mas há uma guerra acontecendo nos bastidores desse mundo, na área da metafísica, ou seja, no mundo que não vemos.
E a grande pergunta desse texto de João é: como é possível amar a um Deus a quem eu não vejo, se eu não consigo sequer amar aqueles a quem eu vejo? Essa é uma questão importante, e ela é importante por duas situações. Número um, exatamente por essa ênfase que João dá à questão da fé. A fé se torna mais efetiva, mais eficaz, quanto mais precisa e presente ela é no mundo físico. Ou seja, o fruto desta crença, que deveria ser o amor ao próximo, quanto mais se manifesta, mais forte é essa fé nesta área do conflito que eu não vejo. Por outro lado, esse texto provoca a gente a uma questão. O mundo que eu vejo é um mundo de pecado, e o mundo que eu não vejo é um mundo perfeito. No mundo de pecado, eu tenho situações e pessoas para as quais é difícil manifestar um posicionamento de amor ou de bondade quando essas pessoas insistem em realizar o mal. Ou seja, no mundo de pecado, que reage continuamente por esse parâmetro que é o pecado, é difícil para o ser humano manifestar amor. Afinal de contas, a ira e o desejo de vingança são muito mais fortes do que o desejo de amar. E nesse sentido, o texto nos provoca a superarmos isso e nos apropriarmos daquele amor que vem de um mundo que não vemos, de um Deus que não enxergamos, e utilizarmos esse amor e essa bondade para com as pessoas que vemos, ainda que elas sejam más, ainda que elas sejam pecadoras. A razão para isso? Muito simples. Deus nos amou enquanto ainda éramos e somos pecadores. E, portanto, espera de nós que façamos o mesmo. Nesse sentido, quando a gente avança na questão da lição, a primeira das lições da semana vai trazer uma provocação, um olhar para dois grandes mandamentos. Esse olhar para esses dois mandamentos está ancorado em uma pergunta feita por um doutor da lei e em mais duas outras histórias que estão na sequência da lição, que é a história da parábola do bom samaritano e a história do jovem rico. Portanto, três personagens, sendo pelo menos dois deles, nessa situação de discussão, doutores da lei ou pessoas com um grande conhecimento das Escrituras. E uma terceira história, uma parábola, que surge em resposta ao desenho desses dois sujeitos. Num primeiro sujeito, a resposta direta de Jesus sobre o maior de todos os mandamentos, e na segunda história, a resposta na forma de uma parábola. Mas a história do jovem rico traz uma questão diferenciada nesse pacote, que é o que de fato importa enquanto estamos nesse mundo. A resposta à primeira pergunta, ao primeiro doutor da lei, que é qual é o maior ou qual é a grande lei, qual é o maior de todos os mandamentos, ela traz uma expressão curiosa de Jesus. Jesus usa um texto, uma referência do Velho Testamento, para abordar a questão do resumo da lei. E é interessante a resposta de Jesus. Jesus começa com a resposta resumida, dizendo: ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, colocando esses dois mandamentos num ordenamento decrescente. O maior de todos os mandamentos como referência é amar a Deus sobre todas as coisas, e o outro semelhante a esse, em sequência, é amar ao próximo. Mas a resposta de Jesus não para aí. A resposta de Jesus conclui: nisto se resume toda a lei e os profetas. Por que Jesus acrescentou essa última parte? Há duas coisas interessantes aí. Uma delas é a gente lembrar de questões culturais da época. Se você olhasse para os judeus, esses doutores da lei naquele tempo, eles costumavam carregar na sua munheca alguns textos bíblicos, dentre os quais essa era uma referência à grande lei, amar a Deus sobre todas as coisas. É interessante que a resposta de Jesus, como nisso se resume toda a lei e os profetas, também se encaixa com esse hábito corriqueiro de levar resumos das partes mais importantes, dos paradigmas mais importantes da cultura religiosa dos hebreus. Mas não é só isso que aparece na resposta. Quando Jesus diz nisso se resume toda a lei, se a gente se lembrar que os 10 mandamentos estão divididos em dois grandes conjuntos de leis, um primeiro conjunto relacionado diretamente com o nosso amor a Deus,
os 4 primeiros grandes mandamentos, e o segundo conjunto, os 6 últimos mandamentos, todos eles apresentam questões da nossa relação com os nossos semelhantes. Honrar pai e mãe, não matar, roubar, não adulterar, são elementos ligados à nossa estrutura relacional. Em outras palavras, quando Jesus resume a lei nestes 2 mandamentos, ele não está reduzindo a lei a só estes 2, mas mostrando que a essência dos 10 mandamentos está nesses 2 grandes mandamentos. Um deles apresentando o amor para com Deus e o outro o amor como resposta para com o nosso próximo. Dada que esta é a resposta de Jesus, e perceba, o doutor da lei ficou satisfeito com a resposta, até porque ele não poderia negar essa resposta, há algo importante aí. Começa a se estabelecer um perfil. Qual era a motivação para essa pergunta? A motivação do doutor da lei era provar Jesus, provocar Jesus a algum erro. Embora a pergunta possa até ser legítima, qual é o grande mandamento, qual é a maior de todas as leis, ou o que deve ser essencial na nossa busca por representar adequadamente a Deus. O interessante é que por trás da pergunta havia uma intenção que não era legítima, embora a pergunta em si poderia ser considerada legítima. Quando a gente pensa no perfil desse sujeito e compara a história dele com a outra história que caminha em paralelo, que é a do jovem rico, se por sua vez o primeiro dos sujeitos trouxe uma pergunta na tentativa de provar Jesus, o segundo sujeito, que é o jovem rico, não aparece assim na cena. O jovem rico procura Jesus na busca por salvação, porque alguma coisa o incomodava. Ele era um praticante de todo o regramento judaico. Era um praticante da lei, mas ele sentia que alguma coisa lhe faltava. E nessa busca, ele se aproxima de Jesus. Porém, do mesmo jeito que com o que ocorre com o doutor da lei, esse jovem rico se aproxima de Jesus com um ar de orgulho pela sua competência e por ter sido um sujeito que minuciosamente buscava servir a Deus. Tanto que ele exalta Jesus, mas ao mesmo tempo se compara com ele nessa questão. Quando Jesus responde ao jovem rico pela primeira vez a pergunta que ele faz, o que eu preciso fazer para me salvar? E Jesus diz para ele, qual é dos mandamentos? A essência da resposta de Jesus é, ame. Ame a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. O problema com o jovem rico é que ele buscava a salvação, ele queria Deus, mas ele ainda não tinha um coração disposto a amar. A amar no sentido pleno. E, portanto, ele insiste na pergunta, dizendo, eu tenho feito tudo isso desde pequeno. Aliás, a razão para eu procurá-lo não é uma coisa tão óbvia assim, porque isso eu já tenho feito. Está faltando alguma coisa que eu não consigo enxergar. Então, Jesus diz, o que você busca é ser perfeito. E se é isso que você está buscando, só tem um jeito. Vai, vende tudo que você tem, distribua aos pobres, e então volte e me siga. E então você vai ter alcançado aquilo que você está buscando. Nesse momento se escancara a questão que está no coração desse jovem. O que diz, ele vira as costas, vai embora, triste, cabisbaixo, porque era dono de muitas posses. Em outras palavras, havia algo que ocupava o coração desse jovem, assim como havia algo que ocupava o coração daquele doutor da lei, que vem com a pergunta, qual é o maior mandamento? Qual é a lei essencial a ser seguida? Quando você compara esses dois sujeitos, e eu tentei compará-los em questão daquilo que buscam e daquilo que seria a resposta a isso que eles buscam, esses dois elementos presentes nesses dois relatos são elementos importantes para a comparação do amor e da justiça. O doutor da lei faz uma pergunta que evoca a justiça. Qual é o maior mandamento? Qual é a maior lei? Por sua vez, o segundo sujeito busca uma questão, preencher um vazio, que a prática de todas aquelas coisas que ao longo da vida ele tinha feito não pareciam preencher. E, portanto, lhe faltava o amor. A resposta de Jesus evidencia esses dois aspectos. Quando a gente fala de justiça, a gente está falando de obediência, a gente está falando de santidade, de pureza, de integridade, de perfeição. Quando a gente fala de amor, amor é entrega, é dedicação, é bondade,
é consistência e também é perfeição. Por que são necessárias essas duas coisas juntas? Porque só a justiça não resolve, ou só o amor não resolve. Na realidade, quando a gente se depara com a história do pecado, o amor implica a justiça. Em outras palavras, esses dois elementos andam juntos. Em realidade, a palavra amor aqui seria muito bem substituída por uma outra palavra, misericórdia, se a gente quisesse ser realmente justo com o modelo teológico dos textos. Por um lado, eu tenho a justiça exercendo tudo aquilo que o mundo de pecado necessita para a resolutividade das suas questões. No outro lado, eu tenho a misericórdia, que olha para os sujeitos que sofrem com as coisas que o pecado lhes impõe e necessitam da manifestação de um Deus que os acolhe. E, no fim, essas duas coisas juntas, na realidade, são o amor. O amor tem duas faces, justiça de um lado, misericórdia de outro. Dado que esse é o desenho, como essas duas histórias ilustram para a gente, ou demonstram para a gente as intenções de Deus para nós, enquanto vivemos nesse mundo. Na sequência da lição, a gente é levado a observar um problema. Esse problema que se manifesta é esses dois mesmos elementos que são necessários e agem no cristão em prol da sua salvação, representam como oposto dois grandes pecados. O primeiro desses pecados, em oposição a amar a Deus sobre todas as coisas, é o pecado da idolatria. E o segundo destes, que se opõe à manifestação do amor ao próximo, é a injustiça. E é curioso que esses dois elementos apareçam em contraposição aos dois primeiros. O amor e a justiça, ou a misericórdia e a justiça, se opõem à idolatria e à injustiça. O que a idolatria faz com o ser humano? Segunda das lições da semana, nos provoca essa questão. Primeiro, a idolatria, no sentido primário, ela é a substituição de Deus por alguma outra coisa. Algum outro ser, algum desejo, ou até mesmo o egocentrismo pleno. Quando a gente substitui Deus, retira Deus do seu lugar de prioridade, todas as demais coisas degeneram. Mas a primeira dessas coisas que vai degenerar é o cuidado que o ser humano tem consigo mesmo. Se você olha Romanos capítulo 1, e eu aconselho a leitura depois com calma desse texto, principalmente a partir do verso 15, quando o ser humano parou de glorificar a Deus como seu Criador, ou seja, parou de adorá-lo e tê-lo como primazia, Deus entregou o ser humano às suas próprias concupiscências, e a degeneração que aparece ali no texto de Romanos, ela é absurdamente grande e rápida. Portanto, o primeiro grande problema com a desobediência aos 4 primeiros mandamentos da lei é que a degeneração é não só imediata no ser humano, mas ela se acelera num crescendo incontrolável. Tanto que você olha a Bíblia nos primeiros 6 capítulos e vai perceber que no intervalo entre o surgimento do pecado e a destruição que é promovida no contexto do dilúvio, demonstra que o ser humano se tornou mau a tal ponto que não sobra ninguém desejando bem. Se Deus não intervém com os últimos que ainda buscavam a Deus, o mal teria tomado conta do mundo definitivamente, e num intervalo curto de tempo. Basta olhar a quantidade de gerações entre Adão e Noé. Uma quantidade curta de gerações. Apesar das idades serem longevas e do tempo ser ampliado, 1.600 anos de história ali, ainda assim são poucas gerações. E o mal tomou conta do mundo. Lembre-se que o Jardim do Éden estava presente ali. Ou seja, eles tinham inclusive referências físicas para lembrá-los da história de quem Deus é e do que o pecado fez. Ainda assim, a idolatria tomou conta da humanidade. Como resultado da idolatria, a injustiça tomou conta da prática humana. Você vê ali, logo no início dos descritores bíblicos, a ação dos descendentes de Caim na busca por vingança, a forma como atuavam, a maneira como produziam assassinatos com trivialidade. Que desgraça é essa que o pecado produz de maneira tão rápida, de maneira tão grandiosa, no sentido do volume do pecado?
Quando a lição nos provoca essa questão da idolatria e da injustiça, o que especificamente é essa injustiça tratada no tema da lição? O texto que nos faz chamar a atenção a essa situação é o texto de Zacarias, o capítulo 7, os versos 9 a 12, depois você pode ler com calma, mas a questão central ali é a opressão, a maneira como você oprime ao próximo, como você pisa nele, como você o maltrata, assim como a substituição de Deus é um modelo de escolha de coisas que eu coloco como prioridade. Dada que essas duas situações atuam no humano, o que Deus espera de nós? Qual é a forma que Deus atua em nós e a partir de nós para, de alguma maneira, minimizar ou diminuir o impacto de toda essa maldade? Há dois textos na lição dessa semana, o de Salmos e o de Miqueias, Salmos 82, Miqueias capítulo 6, que ilustram um pouco disso. E a proposta é: Deus é um Deus que ama a justiça e busca a justiça. E a partir de nós, quando aceitamos Deus, exerce essa justiça no mundo. O primeiro desses textos, Salmos 82, verso 2, diz assim: até quando julgarão injustamente, tomarão partido pela causa dos ímpios? Em outras palavras, até quando a gente assiste de braços cruzados e não faz nada? Percebam que essa é uma provocação importante, porque, ao mesmo tempo, eu não tenho condição de fazer tudo o que seria desejável para resolver o problema do mal. Mas eu também não posso simplesmente cruzar os braços e assistir como se nada estivesse acontecendo. Principalmente quando depende de mim a escolha desses processos. Miqueias capítulo 6, o verso 8 diz assim: ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você, que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. Em outras palavras, Miqueias responde, ou parece responder, à pergunta feita em Salmos. O que o mundo precisa quando olha para nós, que de alguma forma dizemos para o mundo, aceitamos a Deus e o seu amor. O mundo precisa de pessoas que amem de forma clara a misericórdia, que pratiquem de forma evidente a justiça e, mais do que isso, caminhem humildemente com Deus. Pessoas que ajam assim chamarão a atenção do mundo e, ao chamarem a atenção do mundo, serão paradigmas para o mundo. Ao mesmo tempo que serão perseguidas por aqueles que no mundo não desejam a justiça. Ou seja, não haverá vida fácil para quem escolhe viver por esse paradigma, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. Isso produzirá luz no mundo e as trevas não aceitam a luz. E, portanto, perseguições, injustiças e dificuldades acontecerão, e Jesus não nos iludiu quanto a isso. Não só ele afirma aos discípulos: no mundo vocês vão ter aflições, só tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Mas Jesus também adverte os discípulos na direção de que, se eles continuarem agindo daquela maneira, ou seja, continuarem amando a justiça, a misericórdia e andarem humildemente diante de Deus, o mundo vai injuriá-los, vai persegui-los. Basta ler a introdução do Sermão da Montanha. Jesus termina as 9 bem-aventuranças com estas propostas de que o mundo vai perseguir aqueles que viverem de acordo com aquelas bem-aventuranças, de acordo com aquelas referências. Ou seja, temos uma escolha a fazer, mas essa escolha resultará em algum tipo de dificuldade enquanto estivermos neste mundo. Como lidar com tudo isso? A quarta lição da semana é um convite, é um chamado a estabelecer a justiça. E o texto central da lição número 4 é Isaías capítulo 1, o verso 17. Diz assim: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor e garantam o direito dos órfãos, defendam a causa das viúvas. Aqui há elementos importantes da prática humana, ou seja, somos convidados por Deus a atuarmos no mundo de forma significativa, de forma presente, de forma que a realidade de alguns que estão no mundo se modifique. Não podemos nos iludir de que vamos mudar a realidade do mundo. Isso é inviável. Mas podemos mudar a realidade de alguns que vivem no mundo. E por isso, buscar a justiça e repreender o opressor é necessário. Ou seja, eu não devo repreender o opressor gratuitamente. Mas quando isso está
na dimensão daquilo que eu tenho responsabilidade ou daquilo que eu tenho influência, é meu papel advertir o opressor. Como também é meu papel, quando isso está ao meu alcance, garantir o direito daqueles que sofrem, os órfãos ou as viúvas. Ah, mas Jesus falou, os pobres e as viúvas sempre vocês vão ter com vocês, portanto, se preocupem com outras coisas que são mais importantes. Isso não pode ser uma justificativa para cruzar os braços. Esse texto só mostra que eu só poderei cuidar adequadamente dos pobres e das viúvas, ou seja, daqueles que são oprimidos no mundo, se eu priorizar Deus. Portanto, não é uma autorização de negligência, mas é uma definição de prioridades. Busque a Deus com todas as suas forças, primeiro a Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. A pergunta é para quê? Ou seja, quando eu busco a Deus, Ele me acrescenta as coisas das quais eu preciso para cumprir o que Isaías pede. Praticar a justiça, repreender o opressor, ajudar aos outros. Portanto, se a prioridade for o nosso percurso, Deus em primeiro lugar, ao próximo em sequência, Deus proverá os recursos, os meios e a força necessária para ajudarmos aos outros. E é por isso que ele nos convida a nos aproximarmos dele e integrarmos essa missão. Dado que é assim, dado que este é o processo, que elementos estão presentes aí? Então, primeiro elemento importante, justiça, no centro daquela discussão do texto de Isaías. Segundo elemento, atuar na direção de minorar o sofrimento dos demais, misericórdia. Porém, aquilo que provoca a existência da justiça e da misericórdia é a fé. É a proximidade com o Deus da justiça. Por isso, andar humildemente na presença do Senhor implica fé. Implica uma fé inabalável, uma fé que não se altera. Coisas que os fariseus desprezavam. Os fariseus desprezavam a justiça, desprezavam o amor e a misericórdia manifestos principalmente a pessoas que eles julgavam serem seus inimigos ou serem pecadores maiores do que eles e, consequentemente, não exercitavam a fé. O resultado disso, foram se tornando cada vez mais endurecidos até que já não conseguiam entender que aquele que estava na frente deles era o próprio Messias. Se você conhece bem a história, sabe onde a história terminou. Esses mesmos sujeitos gritavam com a turba enfurecida, crucificam, crucificam, crucificam. Perderam não só a chance da salvação no sentido mais preciso dela, mas perderam a oportunidade de sentir e exercer esse amor que Deus os convidava a desempenhar para um mundo que necessitava dele. Não é diferente no nosso tempo. Não é diferente na nossa época. Vivemos a última parte da história do mundo. O mal vai se avolumando a índices muito parecidos, níveis bastante próximos daqueles que víamos no tempo anterior ao dilúvio. Os últimos dias desse mundo são comparados aos dias que antecederam o dilúvio. Porém, com o passar dos anos, nós aprimoramos a forma, nos tornamos mais competentes no exercício do mal. O que significa que o mundo caminha para uma direção pior do que aquela que antecedia o dilúvio. E não era de se esperar diferente, até porque Apocalipse 12 descreve que quando Satanás tem a noção de que ele está vencido, ele se dirige ao mundo com ira, com velocidade, com ferocidade, porque ele sabe que tem pouco tempo. O resultado disso, ele usa todas as suas forças para a produção do mal. É neste mundo, nessas condições, que somos chamados a desempenhar o papel vital do cristianismo. A última das lições da semana traz uma parábola, uma história contada por Jesus em resposta a uma provocação. A provocação vem de uma pergunta legítima. A primeira parte da conversa encaminha o diálogo para uma pergunta central. A pergunta central é: quem é o meu próximo? Essa pergunta decorre de uma pergunta feita por Jesus, o que diz a lei, ou uma pergunta que fica pairando no ar: qual é, de fato, a essência da lei? Jesus escolhe uma parábola, que é uma parábola conhecida, a parábola do samaritano, para ilustrar e responder a essa pergunta aparentemente legítima na forma como foi apresentada. Independentemente das intenções que podiam estar por trás dos escribas ou dos
sujeitos especialistas que estavam ali dialogando com Jesus, o fato é que a pergunta em si guarda algo legítimo. Quem é o meu próximo? Já que o mandamento diz, ame ao próximo. Quando Jesus conta essa parábola, quando Jesus descreve essa história, ele ilustra com pessoas que eram do conhecimento da plateia. O caminho do primeiro sujeito da história, saindo de Jerusalém, sentido Jericó, deixa claro que a pessoa que caminhava por esse caminho parece ser um judeu. Esse judeu é atacado e está ali, semi-morto, jogado na estrada. Uma estrada perigosa, diga-se de passagem, essa que fazia o percurso entre Jerusalém e Jericó. Ela era famosa por assaltos, por formas diferentes de violência. Portanto, a história em si não é uma história desconhecida, no sentido daquilo que era comum naqueles dias. O que é incomum é o que acontece na sequência. O sujeito está ferido na beira da estrada e passam pelo sujeito sujeitos que deveriam atender àquele que estava ferido. Afinal de contas, a pergunta que ecoava é: quem é o meu próximo? E se era um judeu que estava caído ali, os que passaram pela primeira vez na história, seja o sacerdote, seja a visão do levita caminhando, a visão daquele que tinha o domínio da religiosidade na sua figura de representação no templo, deveria ser uma figura de ação na direção daquele que sofria. Porém, a história conta que os dois sujeitos passam de largo pelo caminho. Porém, há um sujeito que decide parar, e esse sujeito caminha na direção oposta enquanto referência. Esse sujeito é um samaritano, é um gentio, portanto não pertence à cultura e nem nação daquele que está caído na estrada. Mas é exatamente esse sujeito que decide parar e ajudar o que está caído na estrada. Num primeiro momento, talvez a gente poderia pensar que esse sujeito só parou porque, de fato, ele não tinha nenhum problema de parar. Nada implicaria a ele em termos de dificuldade, afinal de contas, ele não seria considerado imundo, ele não passaria por nenhum dos vexames que impediriam as pessoas de atuar no templo. Então, ele tinha, por obrigação, parar. Mas não é essa a visão de Jesus sobre essa história. Esse sujeito para, sem pedir nada em troca, age na direção daquele que está ferido, sara as suas feridas, coloca aquele sujeito sobre o seu cavalo, leva até a hospedaria, financia o seu tratamento, dizendo: olha, estou deixando dinheiro aqui, cuide bem dele, se eu voltar, se tiver despesa a mais, eu cobrirei a despesa que você tem a mais. O que mostra algumas coisas interessantes sobre esse sujeito. Primeiro, ele era conhecido. Segundo, ele tinha crédito naquela hospedaria para poder dizer isso. Olha, faça tudo o que tiver que ser feito e se faltar dinheiro, quando eu voltar, eu te reponho. Mas existia credibilidade para essa ação. O curioso é que ele age na direção de alguém que sequer tem condição de retornar algo para ele. Porque ele não sabe nem quem é. Ele apenas deixa o sujeito lá. A história termina do jeito que vocês conhecem, que é: Jesus vira para eles e pergunta: e agora? Depois da pergunta que vocês fizeram, quem você acha que foi o próximo do sujeito ferido? Aqui acontece algo muito peculiar. Jesus inverte a pergunta. A pergunta inicial foi: quem é meu próximo? A pergunta de Jesus é: quem foi o próximo daquele que estava ferido? Essa inversão é uma coisa muito interessante pelo seguinte: quando a pergunta primeira foi feita, quem é meu próximo, é a quem eu deveria ajudar. No caso da parábola de Jesus, seria fácil a resposta se Jesus tivesse resolvido a questão a partir do ferido. O próximo é o ferido. E eles teriam saído contentes: vamos ajudar o nosso irmão judeu. Mas a pergunta de Jesus foi outra: quem foi o próximo do sujeito? E ao perguntar quem foi o próximo do sujeito, ele responde duas questões. Quem agiu com compaixão sem perguntar quais seriam as consequências foi um gentio. Portanto, qual deveria ser a ação de um judeu que conheça o mandamento e entenda o que Deus convidou para amar? Deveria ser agir independentemente de quem seja a pessoa. E por isso Jesus inverte a pergunta: quem foi o próximo daquele? E o próximo foi o samaritano. Portanto, a resposta da primeira pergunta,
quem é o seu próximo é o samaritano, que foi o próximo de um judeu. Não é simples essa resposta, nem de perto é simples, porque ela é acrescida de uma outra questão. Vai e faz igual. Vai e age do mesmo jeito. O que Jesus queria dizer com isso? Qual era a referência de Jesus? Quando eu penso nisso, e principalmente no fato de que Jesus coloca os três na cena, qual destes três parece para você foi o próximo daquele que se feriu? É necessário que a gente se lembre que a mesma pergunta é a pergunta que é feita para nós. Se a gente olhar para o desenho da época, esse sujeito, o primeiro e o segundo da história, somos nós. Nós somos os que conhecemos a verdade sob a perspectiva da Bíblia. E, portanto, a pergunta é mais importante. Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é aquele que não conhece. É aquele que faz as coisas que faz porque não tem ideia do que essas coisas significam. É o sujeito que aparentemente está completamente perdido. E o pedido de Jesus é: ele é o teu próximo. Age na direção dele, para que ele entenda. Mas o mais incrível é que, apesar de ele ser o sujeito que está aparentemente perdido, é aquele que ainda guarda alguma coisa de útil e de bom no seu coração, enquanto aqueles que têm a verdade parecem ter se esquecido dela. O que eu e você vamos fazer em resposta a esse segundo chamado? Vai e faz do mesmo jeito que o samaritano. O que eu espero é que a sua vida e a minha seja uma vida semelhante à do samaritano, que, compreendendo o amor e a misericórdia de Deus, entreguemos ao mundo a representação plena do que é ser discípulo de Cristo, para que o mundo saiba que ele ainda está por aqui, a partir de nós. E com isso, abreviamos sua vinda e aguardamos sua vinda. Esse é o nosso papel, esse é o nosso chamado, e eu espero que Deus nos ilumine para que o estudo dessa semana nos impulsione a agir dessa maneira e nos envolvermos e ampliarmos no nosso trabalho da missão de Cristo. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque temos a condição e os recursos que Tu nos provê, seja por talentos, por dons ou por recursos materiais, para minorarmos o sofrimento desse mundo. Dá, Senhor, que possamos compreender o amor de Cristo de tal forma que o mundo perceba esse amor de uma maneira prática, manifesto através das nossas atitudes, através do nosso exercício missionário. Tudo isso te pedimos porque confiamos nos méritos de Jesus, em nome dele que oramos. Amém.